E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, o que nós vamos tentar apresentar para vocês um pouco vai ser os gastos da viagenzinha que fizemos recentemente para Peniche, de um dia só, saindo cedinho aqui de Lisboa e passando o dia em Peniche e voltando. Sim, além das viagens que a gente está fazendo, o pessoal lá no Instagram também falou que gostaria de ver os nossos custos, né, de quanto a gente gasta, planejamento também, então a gente vai estar falando hoje de quanto a gente gastou em Peniche. Para já a gente pode iniciar com os custos que a gente teve no ônibus, né? Exatamente. No nosso caso, a gente foi de Flixbus, que é uma empresa de low cost, transporte de ônibus, né? Ônibus, autocarro. E antecipadamente nós compramos as passagens na verdade foi 1,99 de euros, 1,99 € por pessoa por trecho. Exatamente. Ou seja, então foi um total de 3,98 para duas pessoas para ir e 3,98 para voltar. Totalizando 7,96 de transporte para duas pessoas, ida e volta. Sim. Os outros gastos que tivemos também foi com umas lembrancinhas. Na verdade, a gente comprou apenas uma lembrança, que foi aqueles biscoitos de Peniche. E essa lembrança saiu no valor de 8 euros. Foi o único gasto que tivemos de lembranças. Geralmente, quando viajamos, a gente gasta um pouquinho mais, mas dessa vez economizamos. Exatamente. Isso vai depender muito da viagem, depender se a gente acha muita coisa interessante no local ou não. Isso é mais do feeling do viajante mesmo. Sim. E o único museu que a gente entrou foi no Museu das Rendilheiras, lá de Birlos, que era entrada gratuita. Isso, e o outro museu estava fechado, então a gente não conseguiu entrar. Ou seja, para entradas em lugares a gente não teve custo, né? Não teve gasto. E o único gasto que tivemos foi só de alimentação. Nesse dia a gente fez algumas alimentações rápidas, que foi café da manhã, né? Que a gente fez um pequeno almoço. Depois disso a gente passou e comeu panquecas, não foi? Exatamente, Isso. comemos panquecas lá num barzinho, na Praça Central, lá onde estava tendo uns festejos lá de carnaval. Sim. A gente tomou uma cerveja também. Depois disso a gente foi tipo um barzinho mexicano. Nesse barzinho mexicano comemos batatas fritas e tomamos cerveja. E cerveja no caso é chopp e aqui são imperial, né? Copos. São copos lá de cerveja. Coisas. E também à tarde a gente fez uma pausa na pastelaria e comemos também alguns lanches como bolo e aqueles biscoitinhos, não foi? Exatamente. Esses gastos, principalmente em relação à alimentação, é muito pessoal, é muito de pessoa para pessoa. Nessa viagem que nós fizemos, não comemos os pratos típicos locais, foi uma coisa que a gente perdeu ali, que a gente gosta sempre de experimentar. A gente tinha duas opções, na verdade, né? Ou a gente almoçava, e o almoço já dura mais ou menos de 1 a 2 horas, né, para a pessoa almoçar, ou a gente pegava e ia para as grutas, né? Como a gente tinha pouco tempo também, no dia que fomos estava um dia chuvoso, né? Então abria o tempo e ficava lindo, e 5 minutos depois já estava um tempo um pouquinho já querendo chover. E quando foi à tarde, bem praticamente na hora do almoço, a gente viu que ia fazer sol e a gente escolheu ir passear, né? A gente aproveitou essa ocasião que estava um tempo mais aberto para andar. Sim. Então, assim, os gastos com alimentação é muito relativo, vai de pessoa para pessoa. Sim. Tem passeios que a gente faz a opção de fazer uma refeição completa no local mesmo, e tem outras ocasiões que é apenas lanches rápidos e alguma outra coisinha aqui, outra ali, uma garrafa de água e uma outra bebida. Sim, e no total desse gasto, que foi de alimentação, com água também, né, que a gente comprou. Geralmente a gente compra água no supermercado, sai muito mais em conta.
deu no total de R$ 25,79 para as duas pessoas. Exatamente. Isso é alimentação, ou seja, o total do custo da viagem toda que a gente teve, desde o início, as passagens, a alimentação, né, e as lembrancinhas, foi Um total de R$ 41,75. Então, para duas pessoas. Bom, eu acho que está interessante. Bom, eu acho que pagamos bem, acho que não está caro. Para duas pessoas, então, compensa muito. Muitas das vezes a gente vai em algum restaurante só aqui em Lisboa e acaba, às vezes, pagando mais, né? Ou, às vezes, esse valor por pessoa. Mas tudo é questão de estratégia também, né? E prioridades, né? Exato, isso vai depender se você gosta de viajar, pessoa para pessoa. Às vezes... O que compensa mais, se você vai dar mais prioridade para a culinária local ou visitar os pontos turísticos. Sim. Então, isso com o tempo você vai pegando o seu próprio ritmo e você vai fazendo a sua estratégia, o que vai compensar mais. Sim. Pra gente, nesse caso aqui, na ocasião compensou mais a gente investir em passear, em vez de sentar num lugar e ficar um tempo interessante, legal, fazendo a degustação de um prato local, mas é de dia para dia, época para época. E gastamos bem pouco, né? E gastando bem pouco é possível você fazer muita coisa, você viajar bastante. O segredo de tudo é o planejamento, tudo antecipado. Sim, a organização. Quando você vê, né, alguma promoção de alguma passagem, é fazer as contas para ver se compensa, e uma planilha ajuda bastante, é o que a gente faz. No nosso caso, a gente sempre tem uma planilha aqui, não só de viagens para perto, como para longe também. E a gente, quando faz a nossa organização da nossa viagem, muitas das vezes, principalmente quando é para longe, a gente já organiza quanto em média a gente vai gastar em alimentação, vai ser quanto por dia. Então a gente sempre faz essa organização para depois não gastar mais do que devia, entendeu? E a gente fica mais tranquilo também, não adianta às vezes a gente fazer uma viagem e ficar pensando assim, será se eu estou gastando muito, será se eu estou gastando pouco? Então é tudo questão de organização mesmo. Quando você consegue se organizar não só para viagens, como em casa mesmo também, você consegue fazer muito mais coisa e muito mais tranquilo, né? Exatamente, tudo é planejamento e se permitir, às vezes, viajar e conhecer alguns lugares. E é isso. Exatamente. Então, só para finalizar, o nosso custo total foi de 41 euros... 41 euros e 75 cêntimos. 41,75. Então, para duas pessoas. Isso que é importante falar. Então, é muito bom, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtem, comentem, tá? E comentem também o que vocês querem ver nos demais vídeos, tá? Qualquer coisa a gente vai estar fazendo gravações de vídeos para vocês aqui e fazendo aquilo que vocês querem, a curiosidade de vocês. E até a próxima, galera. Exatamente, pessoal. Até logo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.